Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, conhecemos os primeiros passos de Handel na Alemanha e sua consagração na Itália. Hoje, vamos atravessar o Canal da Mancha e acompanhar a trajetória do querido saxão em solo inglês. Vamos nessa? Depois de uma temporada marcante em Roma, Handel compôs sua segunda ópera italiana, Agrippina. Essa obra estreou em Veneza durante o Carnaval e, como mencionei no vídeo anterior, representou um passo importante na trajetória do compositor. Assim como Rodrigo e suas obras seguintes, Agrippina seguiu o modelo da nascente ópera-série italiana, que ainda estava nos seus primeiros anos de desenvolvimento, como expliquei no vídeo 23. Foi justamente nas mãos de Handel, um alemão que mais tarde se tornaria o cidadão britânico, que este novo gênero musical alcançaria um dos seus maiores momentos de esplendor. Após 4 anos intensos na Itália, Handel sentiu que era hora de seguir novos rumos. Precisava de um posto em alguma corte fora do país, onde pudesse continuar crescendo como compositor. Em 1710, antes de se estabelecer completamente em Londres, Handel passou por Hanover para uma parada breve, mas cheia de significado. Foi nomeado diretor musical da corte, com um salário bastante confortável para a época. Embora não fosse das maiores, a corte de Hanover era uma das mais influentes da Alemanha. Seu príncipe eleitor, Georg Ludwig, estava na linha de sucessão do trono britânico e 4 anos depois subiria ao trono da Grã-Bretanha como rei Jorge I. Durante sua permanência em Hanover, Handel compôs obras importantes como a cantata dramática Apolo e Daphne e começou a traçar planos para uma carreira internacional. Em 1710, ano de sua chegada à cidade, a ópera da corte estava temporariamente fechada. Aproveitando a ocasião, o compositor pediu permissão ao príncipe para visitar Londres. A viagem, inicialmente planejada para durar cerca de 1 ano, acabou se estendendo por quase 2. Ao chegar em Londres, Handel encontrou uma cidade em que a ópera vinha conquistando espaço desde 1705, com a inauguração do Queen's Theatre, localizado na Haymarket. Esse teatro era mantido com o apoio da monarquia e da aristocracia, mas também dependia da venda de ingressos para garantir a sua sobrevivência. Com direito exclusivo de encenar óperas italianas, o Queen's Theatre iria se consolidar como o grande centro operístico de Londres. No ano seguinte à sua inauguração, a ópera italiana ganhou popularidade com a produção de Il Trionfo di Camilla, de Giovanni Bononcini, apresentada em uma versão adaptada para o inglês. Seguiram-se 3 temporadas de apresentações e controvérsias, incluindo tentativas sem sucesso de criar um novo gênero de ópera totalmente cantada em inglês. Até 1710, várias óperas italianas já haviam sido apresentadas em Londres. Além disso, era comum a apresentação de pastiches ou pastichos, produções que reuniam áreas de diferentes compositores sob uma nova temática, geralmente adaptadas para as vozes inglesas. O problema? A qualidade dos intérpretes ingleses não chegava nem de perto à qualidade dos intérpretes italianos. E o público reconhecia isso. Na verdade, os londrinos desejavam a ópera italiana, com cantores italianos, principalmente os tão admirados castrati. Foi nesse cenário que Handel, consagrado pelo sucesso de sua Agrippina, chegou a Londres. Sem perder tempo, compôs sua primeira ópera italiana, criada especialmente para o público inglês, Rinaldo. O libreto foi baseado no texto do dramaturgo Aaron Hill, então gerente do Queen's Theatre, que se inspirou no épico cavalheiresco
Jerusalém Liberata, de Torquato Tasso. O texto de Hill foi adaptado e traduzido para o italiano pelo libretista Giacomo Rossi, que se tornaria colaborador de Handel por mais 2 anos, ajudando a estabelecer um modelo de ópera-série italiana em Londres. A estreia de Rinaldo aconteceu em 24 de fevereiro de 1711 e consolidou o Queen's Theatre como a casa das grandes óperas italianas de Londres. O elenco de Rinaldo foi formado inteiramente por cantores italianos contratados especialmente para a temporada de 1710-1711, incluindo o célebre castrato Niccolini. A montagem surpreendeu o público com o uso ousado da maquinaria cênica, que permitia rápidas mudanças de cenário e criava efeitos visuais impressionantes, como a simulação de uma tempestade em alto mar e o lendário voo da feiticeira Armida, que cruzava o palco montada num dragão alado que soltava fumaça. Foi um verdadeiro espetáculo de som, imagem e imaginação. A produção fez um enorme sucesso, com 15 apresentações que encantaram o público londrino e lançaram Handel definitivamente a cena operística da Inglaterra. Que tal ouvirmos 2 trechos de Rinaldo? O primeiro é a área Furia Terribili, exatamente o momento em que a feiticeira Armida aparece em seu dragão alado. Aqui, Armida convoca as fúrias. Rinaldo conseguiu escapar de seu feitiço e a rejeitou. Ela, sentindo-se traída e humilhada, vê ruir o poder mágico que costumava exercer sobre os homens. Todos os links dos exemplos de hoje estarão aqui embaixo. Aproveite depois para ouvir essa área na íntegra. Repare como a música de Handel expressa com perfeição a fúria e o desespero de Armida por meio de uma escrita vocal intensa e cheia de energia. Agora vamos ouvir um trechinho da belíssima área Lascia che eu pianga, traduzida livremente para o português como Deixe que eu chore. Quem canta é a princesa Almirena, que está aprisionada no jardim encantado da feiticeira Armida. Sua súplica é simples e comovente. Deixe-me chorar minha sorte cruel e suspirar pela liberdade. Handel criou uma melodia de grande pureza e beleza emocional para ela, com ornamentações delicadas e uma orquestração sutil que amplificam a sensação de dor e de esperança. Nesse exemplo, a interpretação é do extraordinário contratenor Philippe Jaroussky. Se puder, ouça depois a área por completo e observe a estrutura musical ABA
típica das áreas da capo, das óperas sérias italianas, como expliquei no vídeo 24. O sucesso de Rinaldo foi imediato e estrondoso. Handel tornou-se praticamente da noite para o dia o centro das atenções da cena musical londrina. Essa recepção calorosa foi o que o convenceu de vez a se estabelecer na cidade. É importante lembrar que o público inglês, em sua maioria, não falava italiano, língua original dos libretos da ópera séria. Além disso, os libretos frequentemente exploravam temas mitológicos ou episódios históricos do continente europeu pouco familiares para os britânicos. Ciente dessa distância cultural, Handel passou a publicar em inglês resumos das tramas de suas óperas. Esses folhetos, vendidos na entrada do teatro, ajudavam o público a acompanhar a ação e compreender melhor o drama que se desenrolava no palco à luz de velas. Essa prática já era comum nos teatros italianos e continua presente até os dias de hoje. No ano seguinte, Handel produziu para o Queen Theatre a ópera Il Pastor Fido, seguida por Teseu e Sila, ambas estreando em 1713. Embora nenhuma delas tenha alcançado o sucesso de Rinaldo, todas contribuíram para consolidar a presença de Handel na vida cultural londrina. Ao contrário de Rinaldo, Il Pastor Fido era uma obra pastoral, mais simples e com uma produção mais econômica, uma escolha prática, já que os custos de Rinaldo tinham sido altos e o teatro precisava de um alívio financeiro. Já com Teseu, Handel iniciou sua primeira colaboração com um nome fundamental, o libretista Nicola Francesco Rein, que era muito mais do que um simples libretista. Ele atuava também como compositor, violoncelista e administrador teatral. Dotado de uma sensibilidade dramática notável, Rein sabia como adaptar os libretos italianos às exigências cênicas e vocais de Handel, estabelecendo assim uma parceria essencial para o sucesso das produções. Essa colaboração durou de 1713 a 1728, ano em que a Royal Academy of Music encerrou suas atividades. Falarei sobre essa instituição no nosso próximo vídeo. É importante lembrar também que naquela época não existia ideia de exclusividade. O libreto não pertencia a apenas um compositor. Os textos eram de domínio público e circulavam livremente, podendo ser utilizados por diversos músicos. Handel soube aproveitar esse material com criatividade e, com o apoio de Rein, transformou-os em verdadeiras joias musicais. Mas essa história, como você já deve imaginar, vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de saber um pouquinho sobre o início da carreira de Handel em Londres, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e, claro, se puder, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!